Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Renata Teixeira e hoje eu quero te contar a história de um homem que foi deixado para morrer. É impressionante, porque às vezes o homem pensa uma coisa, mas Deus pensa outra. Deus tem um outro plano na vida daquela pessoa. E o plano de Deus é imutável, não há quem consiga mudá-lo. Então eu vou contar a história sobre um homem que foi deixado para morrer. Mas cabe aqui a pergunta, será que Deus iria permitir? Eu quero que você ouça essa história, porque depois de ouvir eu tenho certeza que alguma coisa em você vai mudar. Até não faz tanto tempo assim, quando os pescadores que sobreviveram 9 meses à deriva, num minúsculo barquinho de pesca, que ficou sem combustível, isso na costa do México, culminando com o resgate dos sobreviventes, já quase lá na Austrália, o recorde era desse homem que foi deixado para morrer. Era do Pung Lin. Pung Lin. Bom, pelo nome, vocês já deduziram, né? Que o Pung Lin era chinês. Com esse nome, não tinha outro jeito. O senhor Pung Lin, ele nasceu em 1917, numa ilha chamada Hainan, na China. Com 25 anos de idade, ele trabalhava como marinheiro durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O ano era 1942. O Pung Lin, ele estava num navio mercante inglês chamado SS Bin Lomond, que havia partido da cidade do Cabo a caminho da Guiana Holandesa, no Suriname. Entretanto, o navio não chegou ao seu destino, porque no dia 23 de novembro, um submarino alemão, o U-Boot, interceptou e torpedeou o navio em que Pung Lin estava. Era noite, foi durante a noite que isso aconteceu. Fumaça e fogo por todos os lados. A estrutura do navio estalava, de tão quente que ficou o navio naquela hora, né? No contato com a água do mar. Da sua minúscula cama, o Pung Lin, o chinês, pulou. 25 anos ele tinha, sabendo que aquele seria um dia trágico, talvez o último dia da sua vida. Pung Lin estaria certo? Bom, sem pensar, ele correu pelos corredores enfumaçados. Ele podia escutar gritos dos seus amigos e o som do metal se retorcendo no navio. A água entrava com tremenda velocidade no casco do navio, inundando vários compartimentos. O chinês Pung Lin chegou até a caixa que continha os salva-vidas e só teve tempo de agarrar um salva-vidas. Aí ele saltou no mar, no meio daquela escuridão, antes da água gelada atingir as caldeiras e o navio explodir. Porque o navio explodiu. Pung Lin ficou na água por algum tempo tentando nadar para longe do navio, porque ele sabia que quando o navio, aquele navio imenso, o Bin Lomond, quando aquele navio afundasse, ia puxá-lo também para o fundo do mar, assim como puxaria tudo que estivesse ao redor. Ele morreria nas profundezas do Oceano Atlântico. Do navio saiu uma pequena parte da tripulação que conseguiu correr a tempo e saltar num bote salva-vidas.
Esse bote, que estava atrás do navio do outro lado de onde o Punlin havia saltado, foi rapidamente encontrado pelo submarino, pelos alemães. Os marinheiros foram levados como prisioneiros de guerra. Menos o Punlin. O Punlin não. Ele estava escondido pela cauda do navio, que agora descia já o navio lentamente para o fundo do mar. Punlin era, portanto, o último homem vivo no mar. Ele foi deixado para morrer. Será? Preste atenção nessa história. Quando finalmente o navio afundou, Punlin estava sozinho na escuridão do Atlântico. Ele apenas escutava o vento e nada mais. Nenhum grito de socorro, nada. Apenas uma enorme área de bolhas pipocavam onde antes estava um imenso navio. Ele ficou ali boiando, agarrado a um precário salva-vidas durante algumas horas. Mas quando as primeiras luzes da alvorada surgiram, quer dizer, o dia estava amanhecendo, o Punlin, ele viu um ponto branco assim no horizonte. Sabe o que era? Era o pequeno bote em que seus companheiros haviam sido capturados. Os homens foram presos e o bote ficou abandonado no mar. Punlin, quando ele viu aquele bote, ele nadou como nunca tinha nadado antes, com a energia que lhe restava, se é que restava alguma energia, mas ele buscou aquela última energia, sabe? Nadou durante muito tempo, um esforço fantástico, incrível. Aí ele chegou perto do pequeno bote, que a correnteza levava cada vez para mais longe. Mas ele chegou lá. Horas depois, exausto, o Punlin chegou ao pequeno bote salva-vidas. Tinha 3x3, 3 metros por 3 metros, era quadrado o salva-vidas, aquele bote. Com um certo esforço, ele agarrou na lateral do bote, ele se jogou como ele pôde para dentro do bote. Quando ele se jogou, que ele caiu dentro do bote, ele desmaiou. Ele não aguentou. Ele desfaleceu, desmaiou. Quando o forte sol bateu em seu rosto, Punlin despertou. Levantou-se no bote para olhar ao redor. Só tinha água. Para onde ele olhava, aquele mar infinito, azul infinito ao seu redor. Para onde ele olhasse, mar, água, 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 marolas, onda, onda. Punlin sentiu-se feliz. Graças a Deus, pelo menos eu estou vivo. Vivo ele estava. Ele começou a olhar assim no bote para procurar alguma coisa útil. De fato, no bote havia um alçapão que dava para um compartimento com provisões de emergência. Ali ele encontrou, o Punlin achou, 8 latas de biscoito, um barril de água, chocolate, alguns torrões de açúcar, uns poucos sinalizadores e uma lanterna. Não havia sinal de remos ou velas, o que fez com que a embarcação ficasse à deriva. Ele estava dentro, mas não tinha como tocar aquilo nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo e nem pelo centro. Punlin passou dias e noites tentando encontrar algum sinal de vida. Qualquer coisa servia. Um navio, sabe? Um avião que o salvasse. Mas cadê? Cadê navio? Cadê um barquinho? Cadê um avião que passasse por aqui? O seu esforço foi se revelando em vão. Uma noite, um avião passou, se destacando contra o céu estrelado. O Punlin falou, é a minha chance, e agora? É um avião. Ele rapidamente acionou um sinalizador. Disparou aquele sinalizador para o céu. Um ponto brilhante iluminou a escuridão do mar. Mas em seguida, caiu e se apagou na água. O piloto do avião nem sequer deve ter visto, pensou Punlin. Ah, meu Deus do céu. Ele não viu. Ele não deve ter visto.
Não deu para ele ver. E aí Punlin estava novamente sozinho na escuridão da noite. O chinês dormiu com a cara na tábua, na madeira do próprio bote onde ele estava. O tempo foi passando, dia após dia. Punlin sentia que as suas chances de ser resgatado com vida diminuíam, a água começava a escassear, o biscoito já começava a dar sinal de que podia acabar, não tinha mais sinalizador, nenhum. Tudo que tinha ele gastou. Punlin estava só, irremediavelmente só. Agora eu vou diminuir, eu vou comer esse biscoito mais devagar, senão isso vai acabar, meu Deus do céu. Aí ele comia o biscoito economizando, tentando guardar um pouquinho para o outro dia. Mas apesar dos pesares, o biscoito chegou ao fim. Ai, já estou no último biscoito. Punlin percebeu que teria agora que descobrir uma outra forma de se alimentar. Biscoito não tinha mais. Eu vou comer o último. Tem que aparecer alguém para me salvar. Ele comeu o último biscoito. Mas, e agora? Não havia nada além das parcas provisões que ele encontrou no bote. A fome começou a apertar. O que eu faço? O biscoito acabou. No fim daquele dia, o Punlin, ele estava sentado no bote, olhando assim para o horizonte, como sempre fazia. O seu olhar perdido voltava-se para as lembranças de sua vida. Ele começou a lembrar do seu passado, da sua infância, lembrou das namoradas. Ah, eu era tão feliz. Olha o que foi me acontecer. Onde eu estou? Nem eu tenho ideia de onde estou. Ele foi lembrando das namoradas. Uma lona. Lembrou de uma lona. Punlin levantou. Ele estava vendo uma lona. Não foi que ele lembrou de uma lona. Eu tô vendo uma lona boiar. Uma lona. A uns 20 e poucos metros do barco, era uma lona naval. Uma lona boiando na água, uma lona naval. Devia ser uma lona do próprio navio que afundou. Será? Sem pestanejar, Punlin jogou-se na água e nadou. O mais rápido que ele pôde, ele foi nadando até a lona. Agarrou-se a ela. Era uma lona grande. Tentou nadar com ela de volta para o bote. Com certo esforço, com certo sacrifício, ele até que conseguiu. E com a enorme sorte do universo abençoá-lo, Punlin usou aquela lona para improvisar uma pequena barraca no bote. Assim, pelo menos, ele iria conseguir se proteger do sol. Mas sorte mesmo foi descobrir que havia amarrada numa das pontas da lona uma corda. Uma corda arrebentada, mas era uma corda. Naquela situação, Punlin não podia reclamar. Durante a noite, o chinês Punlin, ele amarrava a corda em seu pulso para que, caso ele caísse do bote numa tempestade, ele pudesse voltar à embarcação. Pronto. A corda já tinha uma importante utilidade. Os dias continuaram a passar martiriosos. Quando, no auge da fome, que fome, meu Deus do céu, o Punlin, ele resolveu pescar um peixe, mas sem isca, sem linha e sem anzol. Como é que eu vou pescar esse peixe? Eu preciso pescar, eu tô com fome, muita fome. Eu vou morrer se eu continuar com essa fome. A lanterna, a essa altura, já não tinha mais função, que já não acendia mais. Tornou-se então um trunfo para ele a lanterna. Punlin, no melhor estilo que ele podia, ele desmontou a lanterna, pegou a molinha que impelia as baterias, sabe aquela molinha que fica ali nas baterias, nas pilhas, isso? E com aquela molinha, ele fez um anzolzinho
tosco. Com a corda do navio, ele foi desfiando aquela corda, ele conseguiu tirar um fio, o mais fino fio que ele podia, um fiapo, como a gente fala no interior, um fiapinho. Ele pegou aquele fiapo e foi emendando vários destes, até que ele obteve uma linha onde ele amarrou o anzol. Mas e isca? O anzol ele conseguiu, a linha ele conseguiu. E a isca para pegar o peixe? Então o Punlim, ele pulou na água e nadou em volta do bote em busca de alguma coisa, alguma alga. Não achou nada, além de uma minúscula craca colada no bote. Punlim arrancou aquela craca do bote, usando os pedaços da lanterna. Naquela gosminha verde minúscula, ele confiou a sua vida. Eu tenho que conseguir pescar com isso aqui. Isso aqui, essa gosminha verde vai ter que atrair algum peixe. Ele colocou aquilo no anzol e aí ele lançou a linha na água. Será que vai dar certo? Quem de vocês aí que está ouvindo aposta se vai dar certo ou não? De repente, o Punlim segurando a linha sentiu um puxão. Aí quando ele sentiu o puxão, ele fez aquele movimento brusco com o braço. Ele viu que peguei, fisguei. Feliz, o chinês foi puxando a linha, não sabia o que era, mas com cuidado, porque a linha também não podia arrebentar, não era uma linha forte, o puxão foi forte. Quando ele foi puxando, que ele olhou, era uma pequena sardinha. É uma sardinha. E com ela, aquela sardinha, o Punlim. Ele matou a sua fome. Mas óbvio, ele deixou pedaços e vísceras para poder fazer isca e pegar outro peixe. E deu certo. Se ele havia pego aquela sardinha com aquela gosminha verde, com as vísceras da sardinha, ele conseguiu pegar outros. E assim, os dias se passaram. A lona dava cobertura contra o sol inclemente durante o dia. Serviu muitas vezes para que o chinês recolhesse a água da chuva, que ele usou para beber, porque a água do galão também acabou. Então ele usava agora a água da chuva. Olha só, para aí. Você vê que quando Deus decide, está decidido, né? Você está prestando atenção? A lona fazia o quê? Protegia o chinês do sol e juntava a água da chuva. Gente de Deus, ainda trouxe a corda para ele poder pescar. Por sorte, os peixes começaram a responder bem às tripas das sardinhas. E a grande sorte de Punlim aconteceu quando um cardume enorme de peixe começou a passar acompanhando o bote. Aquele cardume começou a acompanhar o bote, seguir o bote. A pescaria foi ficando mais fácil, porque ele sempre jogava na beira do bote as vísceras dos peixes. E aquilo era um chamariz. E aquele cardume, ele resolveu ficar por ali. Então bastava que ele sentisse fome para ele pescar. Aí ele começou a colocar os peixes para secar ao sol, para momentos de fome ou de escassez de fartura. Punlim dividiu o bote em áreas. Aí ele fez uma divisão em áreas. Num cantinho, ele armazenava tripas e vísceras dos peixes para poder pescar. No outro, os peixes secavam ao sol. E no outro, ele morava. O problema foi que as tripas começaram a exalar um cheiro ruim, sabe? Um mau cheiro. O cheiro foi piorando cada vez mais, ao ponto em que Punlim, não estou aguentando mais. E ele jogou boa parte do sangue e vísceras no mar. O que pareceu a princípio uma boa ideia, revelou-se uma imensa estupidez. Porque o barco acabou sendo cercado por dezenas e dezenas de tubarões. Meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu acabei atraindo os tubarões para o barco.
Os tubarões ficaram em volta do bote vários dias e assim o peixe seco acabou. Ele não podia mais pescar com aquele monte de tubarão. Pum-lim. Ele voltou à estaca zero na alimentação. Não é possível. O que eu fui fazer? Se tentava pescar algum peixe, ao puxá-lo para o bote, os tubarões comiam. E o medo de cair do bote e os tubarões o devorassem? A fome voltou a assombrar o bravo chinês. Pum-lim, ainda assim, ele não se abalou. Ficou durante um bom tempo molhando e sacudindo uma das tábuas que improvisavam um dos bancos do bote para retirar dali o prego que prendia a tábua na estrutura. Era um prego já enferrujado, já torto, mas novamente depositando toda a sua confiança em seus parcos recursos, usando a própria tábua arrancada como martelo, Pum-lim converteu o prego num novo e mais forte anzol. Opa! Esse anzol aqui é dos bons, esse aqui é forte. Arrancando da corda mais e mais fios, ele foi traçando e formando uma pequena, mas dessa vez forte cordinha, adequada para um anzol maior. Ele fez uma trança, né? Com aqueles fios, ele fez uma trança. Só lhe restou uma última cabeça de peixe seco. Ele prendeu-a fortemente no prego e jogou no mar. Em menos de um minuto, um puxão muito forte aconteceu. Pum-lim pegava o seu primeiro cação. Ao tirar o bicho da água do mar, ele se sacudiu como um louco, tentando morder tudo que estivesse à sua frente. Pum-lim ficou a pular com o bicho no bote, mas ele deu cabo do tubarão quando meteu-lhe uma tábua em cima e com toda a vontade. Matou o peixe a paulada. Ele conseguiu abrir o cação, um pequeno tubarão, usando a tampa da lata de biscoito, que dobrada, novamente no estilo MacGyver, virou uma afiada faquinha. Por alguns dias, Pum-lim se fartou comendo carne do tubarão. E aí ele passou a usar latas para armazenar as tripas. Numa noite, o Pum-lim foi surpreendido por uma imensa tempestade atlântica que acabou estragando sua pouca água e comida. O vento, em rajadas cada vez mais violentas, fortes, quase arrancou-lhe a lona do bote. Pum-lim agarrou-se fortemente ao bote com medo de morrer. A tempestade foi terrível. Quando a tormenta finalmente passou, ufa, ele estava vivo. O bote estava quase destruído, cheio de água, mas ainda boiava e não havia mais nenhum peixe. Ele começou a desidratar ao ficar vários dias sem beber um só gole de água. Foi se desidratando. Então Pum-lim improvisou com a tábua e com a lona uma cabana para proteger-se do sol. Como só haviam restado algumas tripas do cação dentro de uma das latas, o Pum jogou aquelas tripas restantes sobre a lona. Para sua surpresa, agora veio do céu um pássaro, um albatroz. Pum-lim, com uma sede miserável, ele usou a corda para fabricar uma armadilha. Ele jogou mais alguns pedaços, os últimos que ele tinha do cação, e ficou esperando escondido sob a lona. O albatroz voltou a pousar sobre a armadilha e, com um puxão, o lim prendeu a ave no marapuca. A perna do albatroz ficou preso ali. Ele estava com tanta fome, mas com tanta fome, que do albatroz ele bebeu até o sangue, que estava muito doce, diga-se de passagem. E por incrível que pareça, o sangue do albatroz conseguiu atenuar pelo menos um pouco a sede do Pum-lim. Algum tempo depois da caçada do albatroz,
voltou a chover e Lin recobrou a sua cota de água doce. Um dia, o chinês Pum Lin acordou com um apito fortíssimo. Ele pensou, meu Deus, será que agora estou ficando maluco? Aí o Pum Lin viu-se diante de um gigantesco cargueiro. Não, eu estou tendo uma visão. Não é possível. Feliz, ele achava que estava sendo salvo, mas o cargueiro americano passou por ele direto. Ele sabia que tinha sido visto, mas não resgataram porque ele era chinês. Será que foi isso? Lin, ele se desesperou ao ver o cargueiro, a sua última oportunidade de vida. Ei! Ei! Ô pessoal do navio! Ô pessoal do cargueiro! Eu tô aqui! Mas o navio passou por ele. Será que ninguém o acudiu, ninguém o salvou devido à diferença racial? Mais alguns dias de solidão. Uns aviões, também americanos, passaram a voar bem baixo. Deram 2 voltas em torno do bote. Ei! Lin acenava. Ei, do avião! Socorro! Help! Ele sabia essa palavra em inglês. Help! Help! Até que feliz, ele viu uma boia de sinalização ser lançada de um dos aviões, que após a 3ª volta, acabou também indo embora. Lin ainda tentou remar com a tábua e com as mãos do bote até aquela boia, mas ela havia sido arrastada pela correnteza do mar para muito longe mesmo. O esforço era inútil. O tempo passou e uma tempestade naquela noite o afastou de vez daquela boia de salvação. Fui afastado da minha boia de salvação. Será? No início, o Lin contava os dias amarrando pequenos nós numa cordinha, mas depois ele decidiu que era mais prático contar o tempo através das luas cheias ao invés de dias. E assim, ele chegou a 5 de abril de 1943. Pum Lin avistou a costa. Avistou 3 pescadores brasileiros encontraram o bote de Pum Lin no mar já pertinho de Belém do Pará. Mas os pescadores eram tão pobres, mas tão pobres, que tiveram que ficar com o náufrago chinês por alguns dias no mar, pois só poderiam voltar para a terra com os peixes. Só vai ter que dar um tempo aqui. Enquanto a gente não pescar, a gente não pode voltar para a terra. Mas o Lin estava feliz. Ele estava muito feliz. Eu não sei como é que ele fez para ser entendido pelos brasileiros. Mas nessa hora se dá um jeito. Lin voltou com os pescadores brasileiros, lógico, para o Brasil, para Belém do Pará. Durante o tempo em que sobreviveu ao naufrágio e à fome, passaram-se 133 dias. Lin perdeu nesse período 10 quilos, mas ainda andava sem ajuda e estava forte quando foi encontrado. Ele ficou 2 semanas no hospital do Brasil, até que o consulado britânico conseguiu que o mesmo retornasse à Inglaterra. Depois, o Pum Lin soube que apenas 11 dos 55 tripulantes do seu navio conseguiram sobreviver. O rei George VI condecorou o Pum Lin com a medalha do Império Britânico, e a Marinha Britânica incorporou sua aventura nos manuais e técnicas de sobrevivência. Após a guerra, Pum Lin resolveu emigrar para os Estados Unidos, mas a cota para chineses havia sido esgotada. Porém, devido à sua fama de sobrevivente,
Os americanos lhe deram uma colher de chá e ele conseguiu a cidadania norte-americana. Lin entrou então para o livro Guinness Book por ser o humano com mais tempo à deriva no mar. Pon Lin teve vários filhos depois, netos também, e só morreu depois dos seus 70 e lá vai cacete de anos. Sua frase célebre, que eu quero destacar aqui nessa história: espero que ninguém tenha que quebrar um dia este recorde. Até que eu soube dos pescadores mexicanos que passaram 9 meses à deriva no mar e foram encontrados já pertinho da Austrália. Você vê que sempre haverá uma história que supera a outra. Mas por que eu resolvi te escrever, Paulinho? Eu, Renata Teixeira. Exatamente para dizer que quando Deus decide, está decidido. Esse Pon Lin havia sido deixado para morrer. No entanto, Deus decidiu outra coisa para ele. Veja por quantas provações ele passou. Por cada detalhe que acabou significando um dia mais de vida, que se somou a outro, e assim ele pôde viver mais de 70 anos. Pôde construir família, tendo filhos e muitos netos. O que quero dizer com essa história é que você que está ouvindo, creia, Deus tem um plano na sua vida. E esteja certo, você sairá vencedor, vencedora.